Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Pessoal, para nossa aula de hoje, finalmente vamos começar o módulo 4, tá? E esse sim é o conteúdo de quarto bimestre de vocês. Então, a gente vai começar a falar sobre o reino vegetal. Então, o reino vegetal, gente, ele tem muita coisa que é diferente dos seres, dos animais, né? Ou dos outros seres vivos. Então, para começar aqui, vamos falar sobre os vegetais. Os vegetais, todos os outros organismos dependem direta ou indiretamente dos vegetais, desse reino vegetal, né, do reino plantar. Então, ele influencia a existência de todos os outros seres vivos para sua sobrevivência, seja por conta da produção de oxigênio ou por conta da sua capacidade de produzir o seu próprio alimento. E eles são classificados de acordo com a presença ou ausência, né, de tecidos vasculares, de flores e de sementes. Então, aqueles que são os avasculares, os únicos, as briófitas, eles não têm vasos condutores de seiva. E os vasculares são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Além disso, a gente também separa elas de acordo com a presença de flores ou não. As criptógamas são aquelas que não possuem flores, como as briófitas, né, que são muito primitivas, não têm nem vaso condutor de seiva, e as pteridófitas, que são as samambaias, né? Então, as samambaias também não vão possuir flores aí. As estruturas reprodutivas das briófitas são bem escondidas e a fase permanente é chamada de gametófito. Aqui, no caso das pteridófitas, já começa a aparecer o xilema e o floema, né, para a condução de seiva bruta e elaborada. E a fase ativa, a fase duradoura dele é o esporófito. No caso das fanerógamas, são aquelas que possuem flores. São as gimnospermas, como os pinheiros, sequoias, né? Em que a semente é nua, não é coberta por um fruto para proteger. São plantas vasculares, produzem o grão de pólen para conseguir se reproduzir e tem uma estrutura alada, né, que é vegetativa, e ela consegue, alada porque o vento consegue levar essa semente para mais distante e assim aumentar o espaço na onde ela consegue originar uma nova planta. As angiospermas são as mais abundantes, né, que vão apresentar fruto e flores. As sementes são protegidas pelo fruto, a não ser que seja um pseudofruto, né, como no caso do morango, que a semente fica do lado de fora. Mais para frente a gente vai falar disso novamente. E ele vai apresentar na flor o gineceu e o androceu, que são as estruturas masculina e feminina da planta, tá? Da flor. Então, para começar aqui, falando sobre o ciclo reprodutivo, né? O que eu estava falando sobre esporófito, gametófito, seria o que a gente consegue enxergar daquela planta, aquilo que eu olhei para a planta, eu não estou vendo só um caulezinho e tal. O que é aquela estrutura mais bonitinha, que é a estrutura responsável pela reprodução? O que é aquilo ali? Qual o nome daquilo ali? Para cada grupo de planta, existe uma diferença, né? Então, por exemplo, nas briófitas, deixa esse negócio sair da frente, o gametófito, ele é duradouro e bastante desenvolvido, como eu coloquei lá naquele outro mapa mental. E o esporófito, ele é transitório, ele aparece quando precisa na hora da reprodução, depois ele some. É pouco desenvolvido e depende do gametófito feminino. Nas pteridófitas é o inverso. O gametófito, ele é transitório e simples, pouco desenvolvido, e o esporófito é bastante desenvolvido e bastante complexo, tá? Nas gimnospermas, o gametófito é transitório, simples e depende do esporófito, igualzinho que já tinha acontecido nas pteridófitas. O único que é diferente aqui é as briófitas, tá? E os esporófitos são duradouros, bastante complexo e desenvolvido. As angiospermas, gametófito transitório, simples e dependente do esporófito, e o esporófito é duradouro, complexo e bastante desenvolvido. Depois eu vou mostrar o que é cada uma dessas partes, tá? Então, para começar, vamos falar das briófitas. Briófitas, gente, o grupo mais conhecido das briófitas são os musgos, tá? Então, são plantas extremamente frágeis. Eles não possuem vaso condutor de seiva, então elas são avasculares. Como é que ela faz a condução da seiva, então? Por osmose.
tá? Difusão e osmose. Então, a água já está ali, né, com sais minerais dissolvidos, ela vai passando célula a célula a célula e vai passando dessa maneira. Por isso que esse tipo de planta, né, os musgos, não são plantas de grande porte, são plantas de pequeno porte, porque elas vão depender de viver em lugares úmidos. Além disso, ela depende também da água para a reprodução, em que os gametas masculinos, né, que são os anterozoides, eles são flagelados e vão nadar até os gametas femininos, né, na parte da oosfera. Outra característica importante aqui das briófitas, elas não possuem sementes. Como é que é feita, então, a reprodução dessa planta? Perceba que aqui, ó, tem um desenho de uma briófita. Então, aqui tem os esporos. Os esporos é a estrutura reprodutiva, né? Aquilo que vai... É uma espécie de sementinha, que é o que vai dar origem a um novo ser vivo, tá? Então, aqui nós temos uma cápsula. Dentro dessa cápsula vai ter os vários esporos. Como ele não tem vaso condutor de seiva, eu não posso falar, ah, tem um caule, uma folha. Não, são estruturas mais primitivas, em que o rizóide vai servir para fixação e absorção, que simula uma raiz. O cauloide vai simular um caule, né? Ele é de onde partem os filóides, e os filóides são espécies de folhinhas que vai ser responsável por realizar a fotossíntese aí, porque são clorofiladas e capazes, então, de realizar essa fotossíntese. Essas estruturas são primitivas, tá? Então, quando a gente enxerga lá, que a gente vê que tem uma cápsulazinha, uma bolsinha amarela, essa bolsinha amarela é o esporófito. Lembra que o esporófito, ele é transitório? Então, ele não está aparecendo o tempo todo no musgo, ele vai aparecer apenas durante o período de reprodução. Esse esporófito, ele é diploide, é passageiro, aclorofilado e depende do gametófito. Para vocês terem uma ideia, ele nasce em cima do gametófito, tá? O gametófito, diferentemente... Deixa eu colocar meu pronome. O gametófito, diferentemente, ele já é haploide, é uma fase duradoura, clorofilada e sustentável. É a planta. Ele é a planta. Então, quando você olha um musgo sem a cápsulazinha, é o gametófito. Apareceu a cápsulazinha, esse pedacinho que apareceu é uma fase transitória e é o chamado de esporófito, tá? Deixa eu ver se ele vai andar aqui no desenho. Não. Então, deixa eu voltar. Bom, as briófitas, então, ela não tem uma estrutura de reprodução visível, é tudo muito pequenininho, então essa estrutura não é visível. Eles vão possuir embrião protegido pelo arqueogônio e não possuem tecidos verdadeiros, então, né? Deixa eu ver, aqui a fase, o ciclo reprodutivo. Então, o esporo vai sair lá daquela cápsulazinha, vai germinar para poder fecundar o gametófito. Aqui ele vai sofrer uma mitose para a formação dos gametas. Os gametas aqui, ó, vão formar, então, masculino e feminino aqui. Ocorre a fecundação, formação de um zigoto, um novo esporófito, que é esse organismo 2N, o duradouro. A partir daqui, forma um esporângio, que por meiose forma outros esporos, tá? Então, o ciclo reprodutivo é bastante simples aqui no caso das briófitas, tá? Como é que a gente dá os nomes para os gametas, para a estrutura gamética das briófitas? Os gametângios masculinos a gente chama de anterídeo e o gametângio feminino é de arqueogônio. E os gametas, anterídeo, anterozoide, arqueogônio, oosfera, tá? Então, as briófitas não tem muito o que a gente complicar, mesmo porque são plantas bastante simples. Depois das briófitas, surgiram as pteridófitas. Perceba que sempre que a gente fala de seres vivos, fala aí dos animais, a gente sempre começa estudando do mais simples para o mais complexo. No reino vegetal, a mesma coisa. As briófitas são mais simples, mais primitivas, e as pteridófitas são um pouco menos primitivas, não que ela ainda atinja o nível máximo aí de complexidade, como no caso das frutíferas, né? Então, aqui as pteridófitas, elas vão ter sempre uma característica a mais. O que elas conquistaram a mais que as briófitas não tinham? Vaso condutor de seiva, né? Então, elas são traqueófitas com tecidos especializados. Elas possuem esses vasos condutores de seiva que são chamados de xilema e floema, né? Então, perceba que se o transporte não precisa acontecer de célula a célula, como acontecia nas briófitas, aqui nesse caso, essa planta tem um vaso, ela vai poder crescer mais, ela vai poder ter maior sustentação, né? E maior disponibilidade de água
e transporte mais rápido de nutrientes. O xilema, a gente falou em xilema de planta, não importa o grupo, xilema sempre é um transportador de seiva bruta, daquela seiva que é considerada uma seiva morta, não foi nenhum organismo que produziu água, tá? Então, o xilema, como é que eu vou guardar tudo isso? Guarde o seguinte, ó, um professor meu falava isso, eu guardei para a vida inteira e você também pode guardar. A letra X, se você inverte ela, ela forma uma cruz, não forma? Que cruz representa o quê, gente? Morte. Então, ele é um tecido morto, tá? E fica sempre no meio do caule e vai transportar a seiva bruta, que é a água e sais minerais. Tem sempre um sentido único, que é da onde que tira a água? Da raiz para as folhas. Ele também é todo cheio de lignina, que vai conferir rigidez e impermeabilidade para a planta. O floema, gente, já é um tecido vivo que fica na borda do caule e vai transportar a seiva elaborada. Aqui no caso do floema, pessoal, ele como percebe que é o seguinte, como ele vai transportar a seiva elaborada, o único sentido que ele poderia ter seria das folhas para a raiz. Só que ele também pode ter um sentido, né, para ambos os lados aqui no caso das pteridófitas, porque ele precisa dispersar a seiva elaborada, portanto, por toda a planta, tá? Aqui ele é todo cheio de vasos crivados, especializados na condução de substâncias. As pteridófitas vão depender também da água para a reprodução. Lembra que nas briófitas a gente falou que as pteridófitas, que as briófitas dependem da água para a reprodução? Aqui ela ficou um pouco mais complexa, mas nem tanto, porque ela também depende que os seus esporos sejam levados pela água, né? Então, quais são os exemplos? As samambaias e as avencas. Elas vão possuir raiz, caule e folha verdadeira, porque já aqui já tem o vaso condutor de seiva. E a gente sempre vai dizer que os anterozoides, né, que são a estrutura masculina, vai nadar até a osfera, que é o gameta feminino. E como que acontece, então, esse ciclo reprodutivo? Perceba que dentro, vocês já devem ter reparado isso na folha de uma samambaia. Embaixo da folha de samambaia, quando ela está na fase reprodutiva, forma várias bolinhas. Tem gente que acha que é porque a samambaia está doente. Não, gente, aquilo lá são soros. Dentro de cada bolinha daquela lá está cheia de esporos, né? Dentro de cada soro desse vai produzir esses esporângios que são os responsáveis pela produção de esporos, que são bem pequenininhos, quase microscópicos. Por meiose, esses esporos aqui, né? Eles vão nadar, vão germinar lá no arqueogônio, que é onde vai ter o anterídeo, né, no prótalo. Ele vai fecundar a osfera, né, o anterozoide fecunda a osfera aqui para a formação de um novo prótalo, né, que é o gametófito. E aí o esporófito, que é a fase duradoura, aquilo que quando você olha a planta, você está vendo o quê? O esporófito, tá? Ele vai, então, começar a formação de um báculo, que são essas folhas jovens, e novas folhas. Não tem flor, né? No caso da samambaia. Pensa numa samambaia, não tem flor. Então, soros são estruturas de reprodução da planta, pois são conjuntos de esporângios que, por meiose, produzem os esporos. Qual que é a fase dominante? Esporófito. E a passageira, o gametófito, que só sobrevive até que o esporófito seja independente, tá? Só um minutinho, pessoal. Bom, gente, como vocês sabem, eu tenho filhos pequenos. Bom, gente, então voltando aqui, né? Cadê? Vamos compartilhar. Então, aqui, né, para a formação de um báculo e uma nova folha, né? Então, é assim que ela faz a reprodução da samambaia, né? Ou mesmo das avencas. Bom, hoje eu vou falar apenas desses dois grupos para não ficar pesado, porque a gente poderia até entrar em um outro grupo, só que já começa a ficar um pouco mais complicado, que como vocês viram, ele vai sempre aumentando um pouco mais a complexidade. Eu quero fazer um exercício com vocês, que é o que está na página 5, tá? Que é um exercício da PUC de Campinas, que diz o seguinte: assinale a alternativa da tabela abaixo, que indica corretamente a fase de maior desenvolvimento, 1, né? No início do ciclo de vida dos grupos vegetais considerados e a estrutura cuja presença os caracteriza nessa fase, tá? Então, olha só, quando a gente fala de briófita, né?
A briófita vai ter os rizóides? Sim. Então, teria que colocar apenas as briófitas aqui com os rizóides e não as pteridófitas. As briófitas têm a fase gametofítica? Não, né, gente? Então, aqui não poderia ter o maisinho. Ela tem a fase duradoura, mais desenvolvida, os esporófitos aqui. Então, o maisinho teria que ficar aqui, tá? Então, até já sei a alternativa, que é a alternativa ou D ou E. Tem vasos condutores de seiva? As briófitas não têm vasos condutores de seiva. As pteridófitas têm, gimnospermas têm. Aqui, ó, na alternativa E, gimnospermas, qual que é a fase mais duradoura, né, mais desenvolvida? A esporófica. E tem vasos condutores de seiva, sim. Nesse caso, gente, achei bastante interessante, porque aqui a gente também poderia colocar que tem rizóide ou alternativa D ou alternativa E. O livro de vocês, no gabarito, traz a alternativa E como resposta, mas a D também poderia estar correto. Por isso que eu escolhi fazer esse exercício junto com vocês. Podem assinalar as duas alternativas. Ah, não, desculpa, minha gente, desculpa. Não vou gravar esse vídeo de novo, não, mas olha só, a fase duradoura desenvolvida das briófitas é o único grupo de planta que tem fase gametófita como a fase mais desenvolvida são as briófitas e não esporófica, tá? Então, aqui, ó, tá errado. Então, somente a alternativa E. Desculpa aí, gente. Hoje, duas coisas aconteceram, né? Bom, gente, então é isso. Eu quero parar essa aula por aqui, porque já teve bastante coisa pra gente ver. Eu já até confundiu a cabeça da professora aqui. E aí a gente, então, vai se falar na próxima aula para já começar a falar das gimnospermas e angiospermas, que já começa a dar mais uma complicadinha aí. Então é isso, e até a próxima aula.